É bastante comum associarmos a imagem de piratas a homens imprudentes, ousados, sarcásticos e cruéis. Entretanto, se você pressupõe que todos se encaixavam nesse padrão, poderá se surpreender com algumas curiosidades sobre eles. A verdade é que, apesar de muitos piratas representarem essa figura popular, a maioria deles mantinha uma certa disciplina, além de seguirem uma série de regras. Os piratas também eram conhecidos por manterem ideais que estavam muito à frente de seu tempo. Caracas! Quer saber mais sobre eles? Então fica aqui comigo até o final deste vídeo, pois eu tenho certeza que você vai se surpreender. Essa é a segunda parte de um outro vídeo feito sobre a história dos piratas, e caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, hein? Dito isso, vamos para 13 curiosidades sobre os piratas que talvez você não sabia. O meu nome é Alex Lima e sejam bem-vindos ao canal Fala do Mundo. Número 13. Os piratas criaram o primeiro ditado da navegação. A princípio, é de se esperar que os piratas tivessem seus dialetos. Sobretudo, alguns desses dialetos continuam sendo usados nos dias atuais e talvez você já tenha até dito alguns deles. Como, por exemplo, 3 folhas ao vento, que significava que o navio podia ficar sem controle, sendo que as folhas representavam as cordas. Porém, hoje em dia se usa esses termos para falar sobre intoxicações ou bebedeiras extremas. Além dessa expressão, podemos destacar também a prenda às cordas. Para os piratas, essa expressão era usada quando alguém precisava aprender a manejar as cordas e as polias do navio. Hoje em dia, por outro lado, ela é usada para expressar algo semelhante com familiarize-se com a maneira pela qual certa tarefa deve ser feita. E aí, você já sabia dessa ou descobriu agora? Deixa aqui nos comentários. É claro! Número 12. Eles não andavam na prancha. É muito comum que a indústria cinematográfica use esse tipo de castigo em alguns filmes sobre piratas. Primeiramente, a prancha não era usada como forma de castigo para seus reféns. Na verdade, ela era usada para jogar os corpos dos mortos ao mar. Ah, agora eu entendi! Inclusive, provavelmente nem existia esse tipo de castigo entre os piratas. Até porque eles provavelmente matavam de vez, né? Não ficava lá com muita brincadeirinha não. Ou então, eles deixavam o refém em uma ilha deserta para o cara se lascar lá mesmo. Uma outra hipótese, aliás, era amarrar a vítima na parte traseira do navio e arrastá-la ou chicoteá-la. O bicho pegava, irmão. Os piratas eram miseráveis. O maluco é brabo. Número 11. Júlio César foi sequestrado por piratas. Esse episódio foi bem maluco. A princípio, Júlio César foi um dos governantes mais poderosos da história. E isso todos nós sabemos. Inclusive, ele ficou bastante conhecido por ter sido honesto durante a guerra. Sobretudo, mesmo com a fama boa, um grupo de piratas transformou em um refém durante um bom tempo. Minha gente, Julinho se lascou, viu? Porém, a parte cômica da história é que eles não conheciam Júlio César. Como é que pode, rapaz? Tanto é que eles cobraram até barato, de acordo com o imperador romano. E isso deixou o Julinho arretado da vida por achar que valia tão pouco. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso até trazer um vídeo sobre esse episódio, hein? Basta vocês deixarem aqui nos comentários se vocês querem ou não que eu faça um vídeo exclusivo sobre esse sequestro aí de Julinho. Tudo bem. Vale destacar que eles cobraram 20 talentos, ou seja, mais ou menos 600 mil dólares nos dias atuais. Julinho achava que valia bem mais que isso, viu? Número 10. Houve também um bando de piratas mulheres. Mesmo com as histórias e filmes não terem relatado tanto, realmente existiu muitas piratas mulheres. Inclusive, para eles não importavam o gênero. Na verdade, eles preocupavam mesmo se a mulher tinha força de vontade para atuar como pirata. Sobretudo, podemos destacar Anne Bonny e Mary Head, a dupla de piratas que foram capturadas em 1720 e condenadas à forca. Porém, Mary foi a única que conseguiu escapar. Além delas, existiam inúmeras outras mulheres que se vestiam de homens para se esconderem aí, né, de sua identidade. Elas não podiam dizer que eram mulheres. Número 9. A maior parte da pilhagem consistia em álcool e armas. Agora eu vou te contar uma mentira que sempre acreditamos ser real. Na verdade, os piratas quase nunca iam atrás de ouro e de dinheiro.
Basicamente, as prioridades dos piratas quase sempre eram álcool e armas. Até porque, para o dia a dia deles, era o que eles mais usavam, né? Além disso, eles costumavam também roubar roupas e comidas. Ou seja, o que viesse era lucro, mas se fosse álcool e armas era melhor, né? É verdade, quer dizer, às vezes não. Número 8, a barba do pirata mais feroz. Eu não sei se você já ouviu, mas a história do Barba Negra é muito famosa entre os piratas e os homens. A princípio, ele se chamava Edward Teach e foi considerado por muitos como um dos piratas mais aterrorizantes de todos os tempos. Basicamente, essa fama se deu pois ele, antes de atacar os navios, tecia cânhamo à própria barba e colocava fogo. Inclusive, ele fazia isso para passar medo nos seus inimigos e até que dava certo, viu? Até porque a fumaça que exalava de sua barba o deixava com um aspecto meio demoníaco e assustador. É verdade. Número 7. Tinha um seguro médico. Calma aí que ainda não era o SUS, hein? A princípio, antes mesmo de as pessoas entenderem o que era um seguro-saúde, os piratas já usavam. Basicamente, esse seguro se dava através do acordo que eles faziam com os médicos para se caso um dos membros da frota fosse ferido. Ou seja, caso um se ferisse, eles receberiam alguns benefícios, como por exemplo, $600 espanhóis. Tudo isso? Inclusive, se eles perdessem um olho, eles eram compensados aí com $200 espanhóis. Já a cegueira total seria compensada com $2.000 espanhóis, ou seja, quase $153 mil americanos atuais. O quê? Não acredito. Sobretudo, os membros podiam também escolher a forma de pagamento, ou poderia ser dinheiro, ou poderia ser em forma de escravos, né? Muitos acreditam que foi a partir daí que surgiu o velho ditado que se diz quando um produto é muito caro, né? Que é quando a pessoa diz, tá custando aí o olho da cara. Será que foi nesse tempo aí que surgiu mesmo esse ditado? Me diz aqui nos comentários o que você acha, ou se você sabe como é que surgiu esse ditado aí, né? Entendeu? Número 6. Tinham uma bebida secreta para curar doenças. A princípio, o grog era uma mistura de água com rum. Essa bebida havia sido criada pelos marinheiros britânicos. Porém, os piratas reformularam ela e com a adição de açúcar e suco de limão ao rum. Basicamente, essa bebida tinha vários pontos positivos. O primeiro era o fato de que ela ajudava a evitar que eles consumissem água salgada. A segunda é que o grog tinha a capacidade de curar doenças, como por exemplo, o limão podia prevenir o escorbuto, que é causado pela falta de vitamina C no organismo. Hematomas, sangramento nas gengivas, fraqueza, fadiga e irritação na pele estão entre os sintomas do escorbuto. Inclusive, se pararmos para pensar, o grog dele se parece bastante com a nossa caipirinha dos dias atuais, não é mesmo? Agora eu saquei! Número 5. Os piratas eram mais disciplinados do que você pode acreditar. Como já dito anteriormente, os piratas seguiam regras bem rígidas nas embarcações e, além do mais, eles distribuíam tarefas domésticas e dividiam o saque. Normalmente, eles elegiam com eleições democráticas um capitão para resolver questões mais sérias, como por exemplo, brigas e castigos, né? Sobretudo, esses homens tinham entre eles um acordo mútuo, o qual fortalecia a união do grupo. De certo modo, eles eram mais civilizados que muitas pessoas dos dias de hoje. Ué. Número 4. O verdadeiro terror era a bandeira vermelha, não a preta. Geralmente nós pensamos que a bandeira preta, com uma caveira no meio, é sinal de que os piratas a bordo são casca grossa de verdade, né? Porém, a bandeira vermelha em um navio pirata significava a própria morte. Ih, rapaz. Inclusive, os piratas não tinham piedade nenhuma de invadir o navio e matar todos que estavam a bordo. Enquanto isso, a bandeira preta não tinha tanto significado assim. Número 3. O casamento homossexual era aceito entre os piratas. Vale destacar que até mesmo os piratas do século XVII reconheciam o direito do casamento homossexual. Enquanto isso, ainda existem pessoas na atualidade que não aceitam. Sobretudo, essa relação para eles se chamava matelotagem. Inclusive,
o casal de piratas compartilhavam posses e resultados dos saques. Porém, um dos homens era legalmente o herdeiro do outro. Basicamente, há quem diga que essa relação originou justamente pelo fato de o navio só ter homens, né? E aí a galera ficava lá no queijo mesmo. Aliás, enquanto eles mantinham um relacionamento uns com os outros, era comum também que outros compartilhassem as mulheres uns dos outros. Olha só, hein? Esse navio aí da sacanagem, viu? Número 2. Os brincos usados pelos piratas tinham propósitos curiosos. Praticamente todo pirata que a gente vê nos filmes por aí tem argolas, né? Mas você sabe por que eles usam esses acessórios? Não sei. Bem, primeiramente, os brincos de argola não eram usados por charme e nem por diversão. Na verdade, esses brincos tinham o propósito de garantir as despesas do enterro, caso o pirata batesse as botas aí. Outro fato é que alguns até colocavam o próprio nome com a esperança de que enviassem o seu corpo para as suas famílias. Além desse significado, alguns piratas também acreditavam que os brincos poderiam proteger os seus ouvidos. Aliás, eles se preocupavam muito com os ouvidos, né? Justamente porque eles estavam constantemente em situações em que prejudicavam a audição. Como, por exemplo, os canhões que eles sempre dispararam, né? E aí faziam um barulho enorme. Fora esses significados, existem também as superstições de que os brincos poderiam ajudar a evitar enjoos no mar e até mesmo a melhorar a visão em casos de afogamento. Olha só que doideira, né? Ué? E aí, o que você acha desses significados? Alguns desses aí fazem sentido pra você? Pra mim, não. Falta um último acessório que eu ainda não te falei e talvez você já deva imaginar qual seja, né? Mas não se preocupe não que eu vou te falar sobre esse acessório assim que você se inscrever aqui no canal, hein? Se inscrevendo aqui no canal, você garante que terá vídeos interessantes como esse toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas, tá? Obrigado pela sua inscrição e vamos ao top 1, que é: eles usavam tapa-olho até quando tinham ambos os olhos intactos. A princípio, o uso do tapa-olho não significava que eles tinham problemas visuais. Na verdade, o tapa-olho era usado para ajudar a melhorar a visão noturna. Inclusive, em certos momentos de ataques, o tapa-olho se tornava imprescindível, até porque eles precisavam correr atrás de seus inimigos e o tapa-olho facilitava o foco. Bem curioso esse acessório, hein? Eu vou deixar uns livros aqui na descrição do vídeo para você complementar os seus estudos sobre os piratas e os séculos passados. Espero que você tenha aprendido bastante com o vídeo de hoje, né? E para que você aprenda um pouco mais, eu separei mais 2 vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo na sua telinha, ó, mais ou menos aqui. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!